Algum tempo após ser capturado por Baal, Lucian despertou ainda desorientado e com uma dor infernal em sua cabeça. Seus olhos doíam muito e sua visão estava embaçada. Permaneceu assim por alguns segundos enquanto tentava se localizar e entender onde estava. Mas assim que escutou aquela tenebrosa voz, reconheceu imediatamente o lugar que estava. Espero que tenha se divertido perambulando por aí. Lucian estava de volta ao Palácio Imperial e se encontrava completamente acorrentado aos pés do trono de Demiurgos. O Imperador estava sentado lhe observando fixamente com sua espada em mãos, mas Lucian não se intimidou. O que você fez com a Cassandra? Onde ela está? Então você se apaixonou mesmo por aquela imunda. Acreditei que você seria um herdeiro digno para meu império, mas agora vejo que continua sendo tão estúpido quanto no dia que matou sua mãe. Não foi isso que aconteceu. Você me obrigou a fazer aquilo. E quantas noites passou repetindo isso para si mesmo até que a culpa não lhe assombrasse mais? Seu desgraçado, como consegue ser tão cínico? O mundo simplesmente não perdeu nada com essa morte. Seu filho da... Tenha mais respeito na presença de seu rei, seu traidor maldito. Esse monstro nunca foi meu rei, e muito menos meu pai. Demiurgos ergueu sua mão e apertando seu punho fez com que Lucian se contorcesse de dor. Você tem toda a razão. Eu nunca te enxerguei como meu filho, pois para mim você não passa de um cão raivoso que mantive na coleira. Ao dizer isso, Demiurgos parou de apertar e Lucian parou de gritar. Como isso é possível? A névoa que plantei em seu corpo anos atrás possui diversas propriedades que afetam o cérebro. Foi o que usei para fazê-lo matar sua mãe, e é o que vou usar para fazê-lo matar essa maldita. Demiurgos cortou as correntes de Lucian com sua espada e o príncipe logo procurou por Cassandra. Porém, ao se virar em sua direção, Lucian teve uma visão horrorosa. Cassandra estava usando exatamente o mesmo vestido que sua mãe usava quando morreu, e estava acorrentada exatamente da mesma forma. Por favor, não me obrigue a fazer isso. De novo não. Mas Demiurgos apenas lhe entregou sua espada. Lucian pegou a espada e por mais que resistisse, começou a caminhar em direção a Cassandra. Admito que tinha outros planos para ela no início. Porém não posso te deixar impune após essa traição. E como sei que a morte não será suficiente, será mais divertido reabrir velhas feridas. Enquanto Demiurgos falava isso, Lucian se aproximava cada vez mais de Cassandra, arrastando a espada de seu pai pelo chão. E sabe o que é o mais divertido de tudo isso? Que novamente é tudo culpa sua. Lucian estava bem na frente de Cassandra e já não tinha mais força para resistir. Tudo o que podia fazer era fechar seus olhos. Abra os olhos. Cassandra, que estava de cabeça baixa, olhou para Lucian, que percebeu que, diferente de sua mãe, a jovem não estava com um olhar amedrontado, mas sim com o olhar corajoso que sempre permaneceu em seu rosto. Agora cumpra sua missão, Lucian. Elimine Cass de uma vez por todas. O que está esperando? Não. O quê? Lucian estava resistindo ao controle de Demiurgos, algo que até então nunca havia sido possível. O Imperador ergueu sua mão e ordenou com ainda mais intensidade que Lucian matasse Cassandra, mas o Príncipe do Inferno se manteve firme. Seu desgraçado, mate-a de uma vez, é uma ordem de seu rei! Eu não vou! Eu já disse que você não é o meu rei. Nesse momento, um clarão dourado envolveu por completo o corpo de Lucian, ofuscando totalmente a vista de todos ali presentes. O que está acontecendo? Quando o brilho reduziu o suficiente para que voltassem a abrir seus olhos, todos puderam observar que nas costas de Lucian surgiam 2 pares de asas semelhantes aos arcanjos. Contudo, ainda havia uma diferença. Do lado esquerdo haviam 2 asas negras, enquanto que do lado direito haviam 2 asas brancas. Um Nephilim. Assim que os primeiros demônios começaram a surgir no submundo, surgiram também seres capazes de manipular tanto o poder da luz quanto o poder das trevas. Seres que mais à frente viriam a receber a nomenclatura de Nephilims. Todavia, o preço a pagar por esse poder era tão grande quanto seu valor. Devido a serem energias opostas, os corpos de seus usuários muitas vezes não eram capazes de suportá-las, assim levando à autodestruição de todos que se arriscavam por esse caminho. Com o tempo, cada vez menos candidatos a Nephilim foram surgindo,
e essa ambição foi deixada de lado. Não demorou muito e uma nova ambição surgiu entre os cavaleiros demoníacos. Os demônios completos. Um poder tão arriscado quanto os Nefilins e muito menos poderoso. Porém, muito mais simples de ser dominado por aqueles que já eram demônios. Dessa forma, os Nefilins foram esquecidos até se tornarem nada mais do que uma lenda antiga. Até agora. O que é isso? Lúcio olhou em direção de Cassandra, que não pareceu nada surpresa ao ver suas asas. Isso é magnífico. Mas, meu rei, isso deveria ser impossível. Como um demônio de segunda geração pode possuir luz suficiente para se tornar um Nephilim? Sua mãe. Ela passou a vida toda lutando para se prender à luz e nunca se entregou à sua escuridão. Lucien olhou para suas asas com um sorriso no rosto e os olhos marejados. Mesmo depois do que fiz, você ainda cuida de mim, não é? Precisamente como disse Cassandra. Sabia que aquela mulher seria útil. Como se atreve a falar de minha mãe como se ela fosse uma de suas ferramentas? Porque era isso que ela era. Sabia que ela poderia me dar o filho com o potencial que eu desejava. Apenas por isso eu escolhi. Um Nephilim é exatamente a arma que preciso para massacrar Miguel e todos os arcanjos. Mas nada disso faz sentido. Essas asas deveriam ser um efeito... O quê? Da sua maldição? E quem você acha que seria capaz de roubar a alma de um serafim? Do que está falando? Você herdou a luz de sua mãe, é verdade. Mas apenas isso não seria suficiente para concretizar meus planos. Precisava criar não apenas um Nephilim, mas sim o mais poderoso de todos os Nephilins. Claro que não fui eu quem disparou a flecha em você. Mas felizmente Azazel conhecia um arqueiro que estava bem descontente com as regras do Reino Celestial. Azazel? Azazel removeu o capuz que cobria seu rosto, assim revelando sua traição a Cassandra. Logo em seguida, o arqueiro que estava ao seu lado também removeu o capuz, e Cassandra logo percebeu que havia sido Mael quem a capturou na caverna. Como podem trair seus irmãos tão facilmente? Não tem vergonha de se aliar a esse demônio? E com que direito você abre sua boca para falar de vergonha, quando foi você quem se apaixonou pelo próprio herdeiro de Demiurgos? Cassandra não foi capaz de responder a Mael. Já chega de tudo isso. Agora me diga, Lucian, qual sua resposta? Irá se aliar a mim ou ficará em meu caminho? Esquecerei tudo o que aconteceu e juntos poderemos alcançar uma glória nunca antes imaginada. Até mesmo permito que fique com seu brinquedo se desejar. Olha a boca. O quê? Não vou mais permitir que continue insultando a memória de minha mãe e muito menos que ameace a vida de Cassandra. De um jeito ou de outro, isso acaba hoje. Lucy avançou como um raio em direção a Demiurgos, mas antes que alcançasse o Imperador, a lâmina de Baal foi cravada no chão e uma forte explosão de raios arremessou Lucian vários metros para trás. Já chega, já aturei sua insolência com vossa majestade por tempo demais. Já está na hora de você se tornar alimento para os abutres, seu príncipezinho arrogante. Baal, não mate. Preciso que seu coração continue batendo. Logo que Baal desembainhou sua espada, inúmeros trovões explodiram pelo submundo e toda a sala do trono ficou preenchida com incontáveis raios que rodeavam seu corpo. Esse era o verdadeiro poder do Lorde da Tempestade. Você morre aqui! Baal saltou em direção de Lucian e desceu sua lâmina como uma guilhotina sobre o príncipe. Porém, Lucian, com um simples movimento, saiu da linha de ataque. Uma série de raios explodiu do local de impacto da lâmina. Mas Lucian saltou para longe e conseguiu escapar do ataque. Ele então se preparou para enfrentar Baal. Mas sem que percebesse, Azazel surgiu de surpresa desferindo um golpe direto contra o pescoço de Lucian. Mas o Nephilim, com sua rápida reação, desviou da lâmina. Apenas para logo em seguida ser surpreendido por Baal, que avançou com uma estocada em seu peito. Mas Lucian, usando suas lâminas, conseguiu bloquear o ataque sem dificuldades. Mas enquanto Lucian segurava Baal, Azazel avançou com mais um ataque. O príncipe se livrou de Baal, desviando sua lâmina ao mesmo tempo que acertava um chute no estômago de Azazel, o arremessando contra a parede. Baal, tentando pegar Lucian desprevenido, colocou todo seu poder em um corte destinado a cortar Lucian ao meio, ao mesmo tempo que o príncipe era surpreendido por uma chuva de flechas que Mael havia disparado. Porém, Lucian foi mais rápido e, se aproveitando de sua velocidade, escapou rapidamente para as costas de Baal, fazendo-o receber todas as flechas. Os movimentos de Baal começaram a ficar mais lentos e sua visão estava turva por conta do veneno. Mas mesmo assim, ele carregou seu poder em sua espada e disparou uma poderosa rajada de raios na direção de Lucian. Mas o Nephilim rapidamente abriu suas asas e com um rápido movimento escapou do ataque de Baal.
Os raios seguiram adiante, acertando em cheio Azazel, que tentava se recuperar do impacto na parede. Lucy, ainda no céu, percebeu que os reflexos de Baal já estavam muito comprometidos, e aproveitando-se dessa oportunidade, desceu dos céus tão rápido quanto subiu. Dessa forma, arrancando o braço esquerdo de Baal. Seu desgraçado, acho que ainda não pode. Lucian tampou a boca de Baal com sua mão direita, que começou a brilhar intensamente com uma luz clara. Expurgo. Baal começou a gritar de dor enquanto seu rosto queimava como nem as chamas do inferno eram capazes. Lucian continuou torturando Baal até que pôde perceber um intenso brilho logo atrás dele. Um brilho avermelhado que preenchia todo o salão. Lucian largou Baal inconsciente e viu que o brilho estava sendo emanado por uma estranha joia presa ao dedo de Azazel. O que é isso? Esse é o poder que até mesmo Demiurgos não ousava se opor. A chama primordial. O que isso está fazendo aqui, Azazel? Você perdeu completamente a cabeça? Sabe o que vai acontecer se Demiurgos colocar suas garras... Cale-se! Já estou cansado de você tanto quanto estou cansado de seu pai. Eu não nasci para ser um mero servo que sangra enquanto outros ocupam o trono. Nasci para comandar exércitos a meu bel prazer. Mas as regras daquele lugar sempre me limitariam. Então, se para alcançar meu sonho é preciso me aliar ao puro mal, matarei cada maldito anjo sem hesitar. Cassandra estava aterrorizada com as palavras de Azazel. Durante toda sua vida, Miguel a havia tratado quase como um filho. Porém, já era tarde demais para livrar de sua cobiça. Agora, Lucian, vamos acabar logo com isso. Vou eu mesmo matá-lo e livrar o mundo dessa abominação. Nesse momento, a espada de Azazel começou a brilhar com um tom escarlate em sua lâmina, até que de repente se incendiou por completo. Vamos! Azazel avançou, desferindo golpes frenéticos e descontrolados enquanto gargalhava como louco. Algo dentro dele havia mudado. Algo que estava destruindo sua sanidade e o deixando fora de si. Mas na primeira oportunidade que Lucian encontrou, ele defletiu a espada de Azazel, arremessando para longe. E antes que seu oponente tivesse tempo de se recuperar, cravou sua adaga em seu olho, assim deixando Azazel também fora de combate. Muito bem, criança. Vejo que sua sede por sangue é algo que permanece intacto. Por causa disso, gostaria de te oferecer uma última chance. Lute ao meu lado mais uma vez, e assim que eu me tornar o governante do Reino Celestial, você poderá se tornar o imperador do submundo como sempre desejou. O que me diz, filho? Lucian apenas olhou para a mão estendida de Demiurgos e voltou a olhar em seus olhos. Você me oferece um acordo. Contudo, esconde a mão com as garras que pretende usar para rasgar minha garganta. Vejo que Baal treinou bem sua percepção. Eu ainda não acabei, pois além de não poder confiar em você, está claro que tem medo. Uma vez que sabe que agora sou muito mais forte do que você. Ao ouvir isso, a expressão arrogante do rosto de Demiurgos transformou-se em um rosto furioso e sanguinário. Sua aberração arrogante. Ousa se declarar mais forte do que o governante do inferno? Sim, eu ouso. E se ainda tem alguma dúvida quanto a isso, podemos resolver tudo bem aqui. A lâmina direita de Lucian foi totalmente coberta por um intenso brilho branco, enquanto sua lâmina esquerda foi completamente tomada pela escuridão. Eu vou te trucidar, moleque, e depois disso cuidarei pessoalmente de Cassandra da forma mais dolorosa e agonizante que o inferno pode proporcionar. Você não terá essa chance.